Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês, quem me ouve, e que Deus Todo-Poderoso possa incendiar o nosso coração nessa madrugada ou no momento em que você ouve. E o texto hoje para o versículo hoje para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor Lucas, capítulo 1, versículo 65, diz assim: Toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia do que havia acontecido se espalhou em toda a região montanhosa, toda a região montanhosa da Judéia. Glória a Deus, irmãos. O milagre aqui em questão, na verdade, são dois milagres, e eu já quero profetizar que Deus fará na sua vida muito mais do que você pensa e imagina. É justamente o do nascimento de João Batista, que já foi um milagre em si. Isabel, já a esposa de Zacarias, que é o pai de João Batista, já eram avançados em idades, e por isso talvez esse fosse um motivo que os fizessem clamar. Zacarias era um homem que era sacerdote, a palavra fala que eles ambos eram tementes a Deus. Só que no momento em que o anjo aparece do lado direito do altar, aonde Zacarias queimava as ofertas e o incenso que representa as orações dos justos que esperavam a resposta de Deus do lado de fora, o anjo lhe apareceu. Ele, muito abalado e temeroso, começou a conversar com o anjo, e o anjo deu a promessa do filho para ele e disse para ele que ele se chamaria João Batista. Toda a direção, tudo aquilo, falando que a oração dele tinha ouvido. Naquele momento, de tamanha o susto que Zacarias teve, ele duvidou. E o anjo, que era Gabriel, falou: Eu sou Gabriel, que se assenta à direita de Deus. Então, porque você duvidou, você ficará mudo até o momento em que a criança nascer. Quantas vezes duvidamos na caminhada, irmão? Quantas vezes o Senhor nos dá uma palavra? Quantas vezes, quantos sinais Ele nos entrega de que Ele está conosco e de que Ele é conosco, e mesmo assim duvidamos. E por causa da dúvida, ele acabou se emudecendo. E isso fala justamente que ele ficou impedido de exercer o ministério dele, visto que ele era sacerdote e clamava. Quantas vezes nós somos impedidos por causa da nossa dúvida de exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Quantas vezes? Mas então havia um costume naquela região toda de Israel ali, eles davam normalmente o nome do pai, que era muito comum a criança se chamar o nome do pai ou então de um parente para homenagear. E a surpresa de muitos, para surpresa de muitos, Zacarias pediu uma tabuletinha e escreveu: ele se chamará João, ou seja, aprendeu por meio do sofrimento a obedecer. E eu quero declarar, irmão, eu quero declarar sobre a nossa vida que nós teremos um coração obediente. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades da vida, o Senhor nos dará um coração que obedece Ele. Porque era um momento de alegria e de celebrar. E a palavra fala que quando ele pegou a tabuletinha e escreveu o nome João, ele começou a louvar a Deus. Porque quando começamos a obedecer, as nossas palavras mudam. De dúvida passam a ser expressões de louvor, o que sai da nossa boca. Eu quero repetir: de dúvida passa a ser a expressão de louvor que glorifica a Deus. E chegou justamente no versículo a qual eu li, que diz o seguinte, eu vou ler novamente: toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Por quê? Porque ele não poderia falar até aquele momento. Então ele contou que o anjo apareceu e tudo o que tinha dito, irmão. Então chegará o dia em que você não saberá como agradecer por tudo que Deus fará na sua vida. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão, a minha irmã, e pedidos dos orações, Senhor, que estão aqui, que as pessoas têm pedido para que o Senhor venha trabalhar nos corações dela, para que elas venham ser atendidas. Eu sei que o Senhor tem ouvido a cada clamor, cada gemido no quarto, cada lágrima que tem sido derramada. Eu sei que o Senhor tem visto, Pai, e o Senhor tem recolhido no Teu odre, e no momento certo
Depois de nós a entregá-la, o Senhor transformará em milagre. E eu creio que o sobrenatural de Deus chegará na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Dê estratégia para eles nessa madrugada. Mostre por meio de visões, fala com cada um deles. É o que eu te peço, Pai, e oro hoje. Abra os olhos do entendimento de cada coração aqui presente, em nome de Jesus. É o que eu te peço hoje e oro. Irmão, espere em Deus, minha irmã, espere em Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, podemos ter paz em meio à nossa espera e alegria na presença do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.